pessoal, professor Tiago Turnes, dando sequência na unidade do sistema cardiovascular. Pessoal, essa aula de hoje, ela tem a função principal de resumir as adaptações cardiovasculares mais diagramicamente falando, né? E também trazer alguns elementos aí das sinalizações que levam a essas adaptações cardiovasculares, certo? Então, é mais um resumo, fica aí um acompanhamento geral para a gente fechar essa unidade. Então, de novo, reforço a importância, né, de entender essa figura que explica as adaptações que ocorrem no VO2 máximo em decorrência à melhora no débito cardíaco e na diferença arteriovenosa, lembrando que o débito cardíaco é produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. A frequência cardíaca não muda com treinamento, mas o volume sistólico máximo, né, a frequência cardíaca máxima não muda com treinamento, mas o volume sistólico máximo, sim, em decorrência de aumentos na fração de ejeção, que é a adaptação em decorrência do aumento do volume diastólico e da menor resistência periférica enfrentada pelo sangue ejetado. O maior volume diastólico final, que melhora a fração de ejeção e o volume sistólico, vem do aumento do retorno venoso, que vem em decorrência do aumento do volume sanguíneo, que vem em adaptação ao aumento do volume plasmático, que acontece com dias de treinamento, e a um aumento no volume de células sanguíneas vermelhas, que acontecem com semanas de treinamento. Junto destes fatores, né, após meses de treinamento, há um aumento nas dimensões ventriculares e até mesmo na contratilidade muscular do coração e também na complacência ventricular, até mesmo na complacência do pericárdio e até mesmo na capacidade de contração desses ventrículos que contribuem para uma melhora da contratilidade miocárdia, que levam também ao maior volume de ejeção decorrente desta via aqui, do aumento do volume diastólico final e da fração de ejeção. A diferença arteriovenosa máxima também se adapta com o treinamento e vem principalmente, né, decorrente de uma maior capilarização que acontece em algumas semanas de treinamento, que vai possibilitar uma maior distribuição, uma maior permuta gasosa nas fibras em exercício e também do aumento do volume de hemácias aí que ocorrem em semanas de treinamento, possibilitando uma maior extração de oxigênio muscular. A função vascular melhorada que acontece com semanas de treinamento, além de melhorar a resistência periférica, também melhora a distribuição de sangue para as fibras ativas, possibilitando aí uma melhora na diferença arteriovenosa máxima. A diferença arteriovenosa máxima também pode vir em decorrência aí de adaptações que acontecem com semanas de treinamento, que é o aumento do volume mitocondrial, da densidade mitocondrial, né, e também da capacidade oxidativa melhorada, mais enzimas oxidativas em atuação, tanto enzimas mitocondriais, quanto enzimas do ciclo de Krebs, quanto enzimas da beta-oxidação, que podem possibilitar aí também um aumento na extração de oxigênio muscular e melhorar a diferença arteriovenosa máxima. Melhorando o débito cardíaco máximo e a diferença arteriovenosa máxima, se observam então melhoras no VO2 máximo. E essa tabela que eu trouxe para vocês, né? De novo, vamos lembrar, a equação de Fick diz que o VO2 máximo é igual ao débito cardíaco máximo multiplicado pela diferença arteriovenosa máxima. A diferença arteriovenosa máxima, né, contribui, um aumento na sua diferença arteriovenosa máxima contribui um aumento do VO2 máximo. O que viria aí de adaptação que causa a melhora da diferença arteriovenosa máxima de oxigênio? O aumento da extração de oxigênio pelas células ativas, pelo músculo ativo. Um aumento da densidade capilar, principalmente, né? Se há um aumento na densidade capilar no número de capilares, isso acomoda um maior fluxo sanguíneo, né? Leva um maior fluxo sanguíneo para aquela musculatura em atividade. Isso possibilita uma redução na distância de difusão. Vamos pensar na distância em que o oxigênio tem que passar da corrente sanguínea, né, para o citoplasma e para a mitocôndria. Então, essa diferença do oxigênio do citoplasma para a mitocôndria é reduzido por um maior leito capilar. Isso também possibilita que a velocidade do fluxo sanguíneo distribuído em mais capilares seja menor. Se a velocidade do fluxo sanguíneo, né, não necessariamente a velocidade menor aqui vai ser pior, porque naqueles capilares que estão irrigando o maior número de fibras, a velocidade vai ser menor e vai permitir um maior tempo para a difusão de oxigênio, de nutriente,
para aquela célula em exercício e também permite um maior tempo para a difusão dos metabólitos, né, dos resíduos metabólicos da célula, para voltar lá para as vênulas e pelo retorno venoso para a circulação depois pulmonar e reciclar todo esse processo. Também, né, secundariamente, então, o que é importante destacar? Essa é uma das principais adaptações que contribuem para a melhora da diferença arteriovenosa, o aumento da densidade capilar. O aumento do número de mitocôndrias também parece ser importante, tá? Mas seria secundário, aí a densidade capilar seria ainda mais importante que o número de mitocôndrias, devido à maior importância ou a capacidade limitada, né, ilimitada, no caso do número das mitocôndrias processar aerobiamente esse oxigênio, então ela não seria limitada pelo fluxo sanguíneo, então ela não atingiria um limite que aumentaria ou diminuiria com o fluxo sanguíneo. O que isso quer dizer? Que o fluxo sanguíneo chegando, né, a essas células musculares, a mitocôndria estaria em condições de processar. Então, não seria aí um gargalo, né? Vamos pensar dessa maneira. Então, um aumento do número de mitocôndrias, densidade mitocondrial, possibilitaria aí uma maior capacidade de consumir oxigênio, né? Aumentando então a extração de oxigênio e aumentando a diferença arteriovenosa de oxigênio. Em relação ao débito cardíaco máximo, que é um produto do volume sistólico pela frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima não parece se alterar com o treinamento, certo? Às vezes parece até ser reduzida com o treinamento. Seria uma adaptação que possibilitaria um maior enchimento aí ventricular e, consequentemente, um maior volume sistólico. Mas ela não é alterada. Enquanto que o volume sistólico máximo, sim, ele aumenta com o treinamento, em decorrência principalmente de uma melhora no volume diastólico final, a pré-carga, a contratilidade do miocárdio e uma menor resistência periférica total após carga. Então, o volume diastólico final parece ser aumentado, né, a pré-carga, por um aumento no volume plasmático, no retorno venoso, na câmara, no tamanho da câmara do ventrículo esquerdo e uma ligeira hipertrofia no ventrículo esquerdo. A contratilidade do miocárdio indicaria aí uma força de contração do miocárdio aumentada com o treinamento, né? Então, pode ser em decorrência tanto dessa hipertrofia quanto da atividade neural melhorada, mas também é difícil indicar que exista essa força de contração aumentada sem, né, a gente poderia apenas dizer que melhorou a força de contração se não houvesse mudanças no fluxo sanguíneo, né, e se não houvessem mudanças aí na resistência periférica total. Então, é difícil dissociar todos esses índices para dizer que é uma força de contração aumentada, mas, de fato, parece sim aumentar a força de contração do miocárdio, contribuindo para uma maior contratilidade miocárdica. E a terceira adaptação importante, redução na resistência periférica total, pós-carga, possibilitando assim uma maior força de contração, ou seja, enfrenta uma menor resistência, consegue ejetar esse coração com mais força, uma menor resistência ao fluxo sanguíneo e uma menor atividade simpática vasoconstritora, principalmente naqueles locais em que o sangue deve ser direcionado, né? Então, há um maior direcionamento, uma maior dilatação naquela árvore vascular que precisa receber o sangue, diminuindo a resistência periférica total e contribuindo para o aumento do volume sistólico máximo, consequentemente o débito cardíaco máximo. Então, em resumo, a melhora no VO2 máximo é decorrente de melhoras no débito cardíaco máximo e na diferença arteriovenosa de oxigênio máximo. O débito cardíaco máximo aumentado vem em decorrência de um maior volume sistólico e uma pré-carga aumentada e uma pós-carga reduzida. A diferença arteriovenosa máxima vem principalmente de um aumento do fluxo sanguíneo no músculo em exercício e um maior número de capilares e mitocôndrias na musculatura que foi treinada. Também a redução da atividade simpática associada ao músculo em exercício contribui para que se chegue mais fluxo sanguíneo nesse músculo, que antes havia uma constrição maior, agora ele tem uma menor constrição, possibilitando chegar ao maior fluxo e também uma maior extração de oxigênio, e também contribui para uma menor resistência periférica total, uma redução na pós-carga e, consequentemente, no débito cardíaco máximo. O volume sistólico, né, ele pode melhorar, então, por redução na pós-carga, aumento da sua contratilidade miocárdica e também o volume diastólico final. O volume diastólico final, né, ele é aumentado devido ao maior volume plasmático, um maior tempo de enchimento e retorno venoso
e também um maior volume ventricular, que contribuem aí para um maior volume diastólico final e, de acordo com a lei de Frank-Starling, né, o mecanismo de Frank-Starling, possibilitam aí um maior volume sistólico, junto com o aumento da contratilidade do miocárdio, própria força do miocárdio, também um maior volume sistólico. E enfrentando, no caso, uma menor resistência periférica total, aumentando o volume sistólico e levando a estas adaptações que a gente já conversou no VO2 máximo. Então, né, estas adaptações principalmente associadas ao exercício máximo, mas também acontecem adaptações importantes no exercício submáximo. Algumas adaptações cardiovasculares que contribuem para a melhora no desempenho do exercício submáximo e prolongado são o aumento do conteúdo mitocondrial, o aumento da densidade capilar, uma maior, né, deslocamento, né, das características de fibras rápidas para adquirir fibras lentas, características de fibras lentas, né, maior utilização de gorduras como substrato energético, uma maior capacidade antioxidante, uma melhor regulação do pH sanguíneo, do equilíbrio ácido-básico. Vamos com calma, não precisa se apavorar, né? Primeiramente, existem na célula, né, muscular, mitocôndrias subsarcolêmicas que ficariam próximas ali da membrana celular e também intermiofibrilares, ficaria entre as miofibrilas que constituem mais de 80% aí dessa concentração mitocondrial. E esse aumento do conteúdo mitocondrial, consequentemente, poderia levar aí a um maior processamento aeróbio de oxigênio, né, uma maior extração de oxigênio para o fornecimento de energia. Isso junto a uma maior densidade capilar, né? Então, um maior fluxo sanguíneo, um maior leito capilar irrigando essa musculatura que já tem mais mitocôndrias, também permite aí uma maior utilização aeróbia de fornecimento de energia. Então, a maior densidade capilar diminui a distância de difusão. Vamos lembrar, né, para chegar esse oxigênio lá na mitocôndria intermiofibrilar, por exemplo, né, da própria célula. Então, uma menor distância de difusão de oxigênio, substratos e também para remover os metabólitos das células que estavam em atividade. Lembrando lá dos subprodutos aí, musculares, né, o próprio CO2, o H+, o fosfato inorgânico, o ADP, né? Então, possibilitando aí a remoção desses metabólitos de uma maneira mais rápida. Também há as fibras lentas acabam adquirindo mais essas características com o treinamento aeróbio, né? Então vamos lembrar que existem diferentes isoformas da miosina TPase lá na cabeça da miosina. As fibras de contração lenta têm mais a isoforma da miosina rápida, da miosina lenta, desculpa, enquanto que as fibras de contração rápida têm mais a miosina rápida. Qual que é uma das principais diferenças, né? A vantagem da miosina rápida é que ela permite uma contração mais rápida e mais forte, em compensação a lenta, né, traz a característica aí de ser menos rápida, menos forte, porém ela é mais eficiente, ela gasta menos ATP para uma mesma quantidade de trabalho. Então, com o treinamento, costuma-se observar que as características das fibras rápidas, principalmente as fibras intermediárias, vão adquirindo muitas características de fibras lentas, que é o quê? O aumento da isoforma da miosina lenta e a redução da isoforma da miosina rápida, fazendo com que ela tenha uma característica mais aeróbia, junto com maior número de mitocôndrias, maior número de densidade capilar, né? Aumenta aí essa característica aeróbia dessa fibra, então é importante observar que ela vai ser mais eficiente, propiciando ela a trabalhar mais aerobiamente. Então, para aqueles atletas de endurance muito bem treinados, além da gente observar que eles têm um fator genético muito importante para esse aparato de ter um maior número de fibras lentas, né, geneticamente, eles também, por decorrência do treinamento, têm essa adaptação que contribui para a melhora aí, do desempenho aeróbico. Também é uma adaptação, uma maior capacidade de utilizar gorduras e carboidratos como substrato. Porém, no exercício submáximo, ele acaba favorecendo uma maior utilização de gorduras, o que teria um efeito de poupar a utilização de carboidratos, principalmente por uma maior capacidade de absorção de ácidos graxos livres, maior capacidade de transporte de ácidos graxos livres e também uma maior oxidação em si
de ácidos graxos livres que ocorrem em consonância com o aumento do número de mitocôndrias e de capilares. Sobre uma maior absorção de ácidos graxos livres, né, há um aumento com o treinamento nas concentrações da proteína ligadora de ácido graxo e de ácido graxo translocase, a FAT, que faria com que houvesse, então, nesse caso, uma maior absorção pela célula muscular de ácidos graxos livres. Além de absorver, é preciso transportar esse ácido graxo livre lá para as mitocôndrias. Então, né, para passar pela beta-oxidação. Então, há um aumento aí nas enzimas que fazem esse transporte, que são a carnitina palmitoiltransferase, a CPT1, né, e a ácido graxo translocase, a FAT, que fariam com que, além de um maior número de enzimas, também há um maior número de mitocôndrias, né, aumentando esses transportadores, fazendo com que o ácido graxo seja transportado mais eficientemente, maiores quantidades para a mitocôndria, em relação, por exemplo, a um exercício submáximo sem essa adaptação. E, em consequência também do aumento do número de enzimas e a atividade das enzimas da beta-oxidação de ácidos graxos livres, né, faria com que aumentasse a oxidação de ácidos graxos livres. Se tem uma maior atividade enzima da beta-oxidação, vamos lembrar, a beta-oxidação é o processo de a utilização de gorduras como substrato energético, favoreceria, então, uma maior velocidade de formação da acetilcoenzima A por ácidos graxos, certo? Então, se tem essa maior concentração de acetilcoenzima A por ácidos graxos e não por carboidratos, isso faria com que entrasse lá no ciclo de Krebs. E o primeiro lá, vamos lembrar, item, né, o primeiro componente lá do ciclo de Krebs seria o citrato. E vamos lembrar que o citrato, ele também funciona com o quê? Como um inibidor da fosfofrutoquinase. Então, o aumento das concentrações de citrato lá no ciclo de Krebs, decorrente da acetilcoenzima A vindo do ácido graxo, inibe a fosfofrutoquinase, né, que inibe, então, ou pelo menos diminui a utilização de carboidratos como substrato energético. Poupando carboidrato, no exercício de longa duração a gente já viu a importância do glicogênio muscular, né? Isso também é outra adaptação aí positiva para a melhora do desempenho de longa duração. Lembrando também que o treinamento de endurance, uma adaptação metabólica que ele causa, já falamos lá nas unidades dos sistemas energéticos, é aumentar as concentrações de glicogênio muscular. Então, esses dois fatores associados também permitem aí uma melhora no desempenho de endurance. Outra adaptação se refere à melhora da capacidade antioxidante. Então, os radicais livres realizados, o decorrente da contração muscular, eles, de acordo com a sua formação, né, a sua composição, podem perturbar a homeostasia muscular, promover dano oxidativo em proteínas contráteis musculares e também contribuir para a fadiga muscular. Então, o treinamento aeróbio permite, né, favorece o aumento do número de moléculas antioxidantes endógenas que vão melhorar a capacidade antioxidante, possibilitando também uma redução aí da fadiga muscular, ou pelo menos amenizando a fadiga muscular. Por fim, tem muitas outras, né, vamos destacando aqui as principais, uma melhora na regulação do pH sanguíneo. Vamos lembrar que o exercício em alta intensidade tem a produção de lactato sanguíneo e H+, que alterariam o pH sanguíneo, deixando o ambiente muscular mais ácido e, no final, contribuindo para a fadiga muscular, né? Prejuízo na atividade enzimática e reduzindo o fornecimento de energia. Além, obviamente, de causar depressão, né? Ou diminuir muitas concentrações de glicogênio muscular. Porém, uma das adaptações que acontecem é que com o treinamento, né, durante o exercício submáximo, vai haver uma menor concentração, um menor acúmulo de lactato e de íons H+. Por que que isso acontece? Vamos lembrar que a gente já tem uma maior densidade capilar, já tem um maior conteúdo mitocondrial e também já tem aí fibras, teoricamente, trabalhando mais aerobiamente. Porém, o treinamento ele faz com que há um favorecimento para a entrada do NADH e do piruvato nas mitocôndrias, lembrando lá que com a atuação da lactato desidrogenase e também em condições aí em que é necessário fazer essa conversão do piruvato em lactato, né, acontece aí a glicólise. Então, com essas adaptações, o treinamento faz com que o NADH e o piruvato entrem lá nas mitocôndrias, né, e façam o ciclo de Krebs, né, por meio do piruvato entrando no ciclo de Krebs
e depois na produção aeróbia de ATP pela cadeia transportadora de elétrons, isso no sistema aeróbio. Se eu tenho mais piruvato entrando na mitocôndria no ciclo de Krebs, menos lactato sendo formado pela reação da lactato desidrogenase e esse piruvato entrando no ciclo de Krebs para a produção aeróbia da ATP, então se o piruvato ele não vai ser convertido em lactato, tem uma menor concentração de lactato decorrente dessa adaptação aeróbia que aumenta a entrada de NADH e piruvato nas mitocôndrias. Então, uma adaptação que faz com que haja uma menor acumulação de lactato sanguíneo muscular, né? Uma menor mesmo formação de lactato sanguíneo. Outra adaptação que acontece é na própria isoforma lá da enzima lactato desidrogenase. Ela tem várias formas, porém uma delas, a forma H4, ela favorece menos a formação de lactato e mais em piruvato. Então, né, essa isoforma da LDH-H4 é uma adaptação de aumentar essa sua expressão, contribuindo assim para uma menor acumulação de lactato, que é algo mais comum das fibras aeróbias, das fibras lentas, né? Então é outra adaptação que faz com que haja uma menor concentração de lactato, essa alteração na formação aí da LDH, da sua isoforma. Outra adaptação que leva a isso, maior número de mitocôndrias, né? Com mais mitocôndrias, até mesmo fluxo sanguíneo devido à maior densidade capilar, há o quê? Uma menor concentração de ADP no citosol, né? A menor concentração de ADP é uma menor estimulação à fosfofrutoquinase, que é uma menor estimulação, no caso, à produção anaeróbia de ATP pela glicólise. Se tem uma menor glicólise ocorrendo, há uma menor degradação de carboidratos como substrato. Se tem menos carboidratos sendo utilizados, temos menos lá menos piruvato, né? Menos piruvato sendo convertido em lactato, né? Devido ao maior número de piruvatos vindo aí do ciclo da beta-oxidação, acetilcoenzima A vindo da beta-oxidação, né? Então, no caso, há uma menor formação de lactato e íons H+. E também um maior aumento do número de mitocôndrias, aumentando aí, então, a entrada do piruvato no ciclo de Krebs, né? E também, como consequência, diminuindo as concentrações de lactato. Então, esses fatores aí ajudando que haja uma menor acumulação de lactato e íons H+, e havendo, então, no caso, durante o exercício submáximo, uma menor acidose sanguínea. Então, em resumo, a gente já falou das adaptações máximas, né? E também, então, agora a gente entra nas adaptações submáximas. Então, primeiramente aqui, o maior número de capilares e de mitocôndrias, com a maior densidade capilar, há um maior fluxo sanguíneo, né? E ao mesmo tempo mais lento no músculo, e aumento das concentrações de transportadores de ácidos graxos livres. Então, há uma maior absorção de ácidos graxos livres e, consequentemente, os ácidos graxos livres são mais utilizados como substrato energético, poupando glicose plasmática e até mesmo glicogênio. O maior número de mitocôndrias também leva a essa adaptação por meio da maior atividade de enzimas do ciclo do ácido graxo e da carnitina transferase, né? Com relação ao maior número de mitocôndrias, densidade mitocondrial também provoca adaptações aí no equilíbrio ácido básico. Então, aumenta o número de mitocôndrias, densidade mitocondrial aumenta a oxidação de ácidos graxos livres e diminui a atividade da PFK, né, a fosfofrutoquinase. Há uma menor formação de piruvato devido à menor glicólise, né? E daí o que acontece? Uma menor formação de lactato e acumulação de íons H+, né? Isso também acontece devido a um favorecimento aí da adaptação da forma H4 da enzima lactato desidrogenase mais ativada. O número de mitocôndrias aumentado também aumenta a absorção mitocondrial de piruvato e NADH elevado, né? Então, esse aumento do número de mitocôndrias provoca a absorção mitocondrial de piruvato e NADH elevada, né? Fazendo com que esse processo aeróbio de ATP seja mais utilizado em relação à própria glicólise anaeróbia.
diminuindo então a formação de lactato e acumulação de íons H+, ajudando assim numa manutenção do pH sanguíneo. Vamos lembrar então, né, que nós temos os 3 sistemas energéticos, a fosfocreatina, a glicólise anaeróbia e o sistema aeróbio. Então, se o maior número de mitocôndrias e até mesmo a maior fluxo sanguíneo permitem aí que haja uma distribuição mais rápida dessas unidades de ADP em decorrência do fornecimento de energia, né, da produção de ATP, ele saia mais rápido em relação a ter uma mitocôndria, que nesse exemplo, para um mesmo consumo de oxigênio, né, vai haver o quê? Uma menor concentração de ADP num tempo mais rápido, né, em relação a uma quantidade menor de mitocôndrias. Se tem menos ADP no citosol, né, contribui para que haja uma menor estimulação do sistema da fosfocreatina e da glicólise, uma menor acumulação de lactato e íons H+, e uma maior participação do sistema aeróbio, no final resultando nessa curva de resposta do VO2, né? Após o treinamento, a gente percebe na curva verde fraco que a resposta do VO2 ela é mais rápida do que antes do treinamento. Então, a elevação mais rápida no VO2 permite, então, uma menor formação de lactato e uma menor depressão de fosfocreatina. Se a gente fosse calcular aqui o déficit de oxigênio, por exemplo, vamos pensar só nesse pedaço. Percebam aqui como o déficit de oxigênio, a utilização de substratos anaeróbios, seria muito menor após o treinamento se fosse comparar após o treinamento. Antes do treinamento, desculpa. Então, a área aqui muito menor do que antes do treinamento. Então, uma adaptação aí aeróbia. E algumas sinalizações acontecem com o próprio exercício aeróbio para que ocorra esse aumento mitocondrial. E esse aumento aí de densidade mitocondrial, o número de mitocôndrias, se chama biogênese mitocondrial. Então, algumas adaptações importantes para o aumento da biogênese mitocondrial passam pela estimulação da molécula chamada PGC1-alfa, né? A gente tem aqui o nome da PGC1-alfa, né? Mas o mais importante é entender que ela é uma grande reguladora tanto da biogênese mitocondrial, né? Então uma estimulação aeróbica importante, quanto da troca de fibras rápidas para fibras lentas, né? No sentido das suas características assumirem características mais aeróbias, e também para a síntese de enzimas oxidantes. Ela recebe estimulação, por exemplo, da própria demanda de oxigênio. Então, vamos lembrar lá que quando a gente tem uma produção muito grande de ATP, né, e a necessidade de produção às vezes é maior do que ele consegue dar conta, ativa lá a AMPK, que é a proteína quinase ativada por monofosfato de 5-adenosina, né, que é, nesse caso, uma molécula que vai estimular PGC1-alfa e depois a biogênese mitocondrial. Mas a AMPK também é uma molécula, uma proteína quinase, né, um sinal secundário aí que ele vai estimular tanto a mobilização de carboidratos quanto de gordura, porque ele identifica que há uma demanda, um déficit aí de energia. Então, a partir de uma maior concentração de AMP em relação a ATP, a AMPK é estimulado, estimula PGC1-alfa e biogênese mitocondrial. Então, se a gente for perceber, o sinal primário é o exercício, né? O treinamento, o sinal secundário, a via de sinalização secundário é MPK, e depois a PGC1-alfa, e depois a biogênese mitocondrial, a formação de uma nova mitocôndria. A contração muscular também aumenta as concentrações de cálcio, né, íon cálcio, no citosol, né? Esse aumento das concentrações de cálcio também vai ativar uma outra via que vai ativar a PGC1-alfa, que é a da quinase dependente da calmodulina, né? Então, esse CAMK aqui, né, ele, por decorrência do aumento das concentrações de cálcio, ativa a PGC1-alfa e a biogênese mitocondrial, aumento do número de mitocôndrias. Então, o exercício, de novo, por meio do cálcio, estimulando a biogênese mitocondrial. Outra adaptação é o aumento da calcineurina, né, que vai, principalmente devido ao aumento das concentrações de cálcio da contração muscular, estimular então que as fibras de contração lenta, né, adquiram mais características de contração lenta, como a própria diminuição da isoforma da miosina ATPase rápida para a miosina ATPase lenta, que, associado a um maior número de mitocôndrias e uma maior capilarização,
propiciam aí uma maior produção aeróbica de ATP. O aumento de radicais livres decorrente desse sinal primário, que é o exercício, também estimula lá a NF-κB, né, que seria o fator nuclear Kb, que estimula lá uma maior síntese de enzimas oxidantes. Por outro caminho, o aumento do número de radicais livres também vai estimular a PGC1-alfa, que vai estimular também a PGC1-alfa, tanto a realizar a biogênese mitocondrial quanto a síntese de enzimas antioxidantes, melhorando aí a capacidade antioxidante muscular com o treinamento. E esse canal que vem dos radicais livres vem lá pela P38, a quinase ativada por mitógeno, ativando a PGC1-alfa. Lembrando, por exemplo, né, que algumas adaptações de treinamento concorrente, ativando essa MPK, acaba inibindo lá a via da mTOR, né? Então, por isso que é importante conhecer o papel aí desses sinais secundários para entender onde que uma ou outra pode estar interagindo e provocando adaptações diferentes em relação ao treinamento aeróbio ou treinamento resistido. Com relação ao destreinamento, também a gente vê aqui, né, um indivíduo que realizou um treinamento e após 12 dias de treinamento houve reduções importantes no volume sistólico, no débito cardíaco máximo e no VO2 máximo, certo? Podemos perceber que após 84 dias há uma perda de quase 20% do VO2 máximo, que vem principalmente lá nos primeiros 12 dias em decorrência de adaptações centrais. Ó, percebam aqui que devido a essa redução rápida do volume sistólico e não da diferença arteriovenosa de oxigênio, né, ou da frequência cardíaca máxima, que praticamente não se altera. Então, no início, a maior perda de desempenho, né, do VO2 máximo vem em decorrência de adaptações centrais, que é o volume sistólico. Só mais lá para frente que começa a ter maior importância aí, então, principalmente com 50 dias de treinamento, né, mas provavelmente já que a gente pode perceber uma tendência a já ter uma piora na diferença arteriovenosa em relação ao pré, né, em relação ao período em que ele parou de treinar. Então, todas as adaptações aí indicando a necessidade, né, da continuidade do treinamento para manutenção dos fatores que influenciam no VO2 máximo. E aqui a gente pode perceber, né, a gente, quando for olhar aqui a diferença arteriovenosa máxima, a gente lembra lá do fluxo sanguíneo, leito capilar e também o número de mitocôndrias. E aqui a gente pode perceber que o número de mitocôndrias ele aumenta em questão de semanas. 2 semanas a gente já observa o aumento do número de mitocôndrias com treinamento aeróbio, né? Lá em 5 semanas ele atinge um nível bem alto. E que após o treinamento, em 1 semana praticamente ele já retorna aos valores aí de 1 semana de treinamento, e com 2 semanas de destreinamento ele já volta praticamente ao nível de pré-treinamento. E o retreinamento, de novo, aumenta as concentrações de mitocôndria. Então, aqui, né, começa a haver essa maior perda na diferença arteriovenosa, principalmente pelo maior tempo para também a diminuição dos leitos capilares, enquanto que as mitocôndrias, né, a sua redução começa a ser mais importante após várias semanas de treinamento aí. Certo, pessoal? Então fica como a pergunta, a reflexão, né? Que adaptações cardiovasculares podemos observar com o treinamento aeróbio e contribuem para a melhora do desempenho em exercício máximo e submáximo. Vamos lembrar que a gente está focando principalmente na parte cardiovascular, então, principalmente no que se diz respeito lá ao VO2 máximo, ao débito cardíaco máximo, ao volume sistólico e a frequência cardíaca e também a diferença arteriovenosa. Tendendo principalmente, em linhas gerais, não precisa entrar em muito detalhe, enzima tal, não precisa entrar em adaptação que leva lá ao NADH ou ao H+, ao lactato, não, mas em linhas gerais, né, que adaptações ocorrem aí para a gente observar essas melhoras no exercício máximo e submáximo com o treinamento aeróbio. Certo, pessoal? Agradeço a companhia, valeu pela atenção, até mais.